Segurança do paciente e a acreditação, né? A acreditação de seus resultados na segurança do paciente. Se nós falarmos em termos de números de Brasil, o que a gente vai ver é isso aqui. Cerca de 6.805 hospitais, 312 mil serviços de saúde cadastrados no Ministério da Saúde, 492 mil leitos hospitalares, com 332 mil do SUS, 159 mil não SUS. Grande número de hospitais, dificuldades em atender a demanda, profissionais de saúde e outros profissionais do setor com maiores encargos de trabalho. Lembrem-se que a gente vai estar sempre falando em termos Brasil, esse Brasilzão grandão que nós temos, com características as mais diversas possíveis. E por que eu estou fazendo esse comentário? Porque eu vou falar muita coisa nesse início da palestra. Eu vou dividir a palestra em duas partes. A primeira delas relacionada à segurança do paciente e depois vamos falar um pouco sobre a acreditação. E nesse momento, quando a gente fala sobre segurança do paciente, a gente tem que pensar que há uma série de situações, há uma série de acontecimentos que fazem com que a gente tenha vários movimentos, vários cuidados com relação a isso. Como é que a gente define, num primeiro momento, segurança do paciente? Redução a um mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. E erro, definido como uma falha em executar um plano de ação como pretendido ou aplicação de um plano incorreto. Erros são, por definição, não intencionais. É óbvio, ninguém sai de casa dentro da área da saúde, nós todos, ninguém acorda de manhã cedo, bom, hoje eu vou matar um paciente. Ninguém pensa isso, é óbvio. Os erros podem acontecer, eles não são impossíveis de acontecerem, mas todos nós, com absoluta certeza, procuramos sempre, quando chegamos ao nosso trabalho ou quando saímos de casa, com a intenção de cada vez mais e melhor produzir o nosso trabalho, produzir as nossas atividades, produzir as nossas ações. O que nós temos, eventualmente, são violações, que elas são não intencionais, mas, ainda que elas sejam raramente maliciosas, elas podem se tornar rotineiras e automáticas em certos contextos. Muitas vezes, pequenos erros, pequenas falhas do dia a dia, que acabam se tornando rotina dentro das organizações de saúde, acabam se tornando coisas comuns dentro da organização de saúde, e são coisas pequenas, mas que o agrupamento dessas coisas pequenas, dessas pequenas violações, acabam causando um conjunto de ações muito grande que podem levar a violações maiores, fazendo com que, evidentemente, o resultado relacionado à segurança do paciente, evidentemente, seja cada vez mais prejudicado. O que a gente tem, então, com relação à cultura da segurança? A gente precisa, evidentemente, já que a gente discute tanto a questão de segurança do paciente, a gente precisa cada vez mais incutir nas organizações de saúde a cultura relacionada a essa segurança. Produtos de valores, atitudes, competências e padrões de comportamento individuais e de grupo, os quais determinam o compromisso, o estilo e a proficiência da gestão de uma organização saudável e segura. Uma característica muito interessante das organizações que têm cultura de segurança positiva é a comunicação. E essa comunicação é baseada numa confiança mútua entre a alta liderança, entre a gerência média e entre todos os colaboradores. Quando todos trabalham em conjunto, quando todos têm confiança entre si, com absoluta certeza, esta organização tem uma cultura de segurança bastante efetiva, com resultados bastante positivos, evidentemente, relacionados aos pacientes, aos seus familiares e a todas as pessoas com as quais essa organização se relaciona. Como é que a gente vê esse cenário? Alguns exemplos. Uma enfermeira que administra a um paciente uma dose 4 vezes maior de um medicamento e o paciente morre. O cirurgião remove o rim sadio do paciente. Recentemente, vocês devem ter visto na mídia o caso da cirurgia de um menino em que o cirurgião amputou a perna errada. Vejam a consequência deste erro. Quando ele amputou a perna errada, é óbvio que ele vai ter que amputar a perna certa. O que significa isso para esta criança? O que significa isso para esses familiares? O que significa isso da vida social de todo desse conjunto familiar? E também o que significa isso para a segunda vítima, que é o próprio cirurgião. Vejam que o contexto é muito mais importante, ele tem que ser muito mais valorizado e que não é impossível de acontecer. Aconteceu recentemente isso. Uma outra situação, o paciente recebe uma dose de insulina 10 vezes superior, tem um choque hipoglicêmico, é reanimado, mas o incidente resulta em um dano cerebral permanente. Isso leva também várias situações em que isso ocorre. Nós temos conhecimento via mídia, via comunicação de eventos, ou seja, nós temos uma série de acontecimentos desse tipo
com todas aquelas organizações de saúde, com um número altamente expressivo de organizações de saúde que eu mencionei anteriormente. O que pode acontecer? Uma delas é a segurança na prescrição, no uso e administração de medicamentos. Esse é um dado feito através de pesquisas mundiais, isso não é uma característica brasileira, isso é uma característica mundial. Cada paciente internado está sujeito a um erro de medicação por dia, segundo as estatísticas. São estatísticas mundiais. Vejam que não é só aqui que acontece, é no mundo inteiro que isso pode ocorrer. Da mesma forma, estima-se que são utilizados 16 bilhões de medicamentos injetáveis por ano nos países em desenvolvimento. Cerca de 40% desse total reutilizam seringas e agulhas não esterilizadas. Claro que isso acaba gerando um descarte inseguro e claro que acaba gerando negociações através do mercado negro, através de compras erradas, etc. e tal. Abscessos nos pacientes e perfuração acidental em profissionais de saúde são eventos adversos comuns. Isso aqui é muito comum em todas as organizações de saúde. A perfuração acidental nos profissionais de saúde tem ocorrido muito intensamente. E é algo que, evidentemente, nós também temos que nos preocupar. Com relação a essa questão dos medicamentos injetáveis, por exemplo, esse aqui é uma ranitidina, tramadol, dipirona. Vejam a semelhança. Ao mesmo tempo, vejam essa característica daquele bendito receituário médico. Eu posso falar dos meus colegas médicos, me desculpem, mas é verdade. Eu acho que está escrito ali, dipirona ali embaixo, e em cima, não sei. Alguém sabe? Eu ouvi vários nomes agora. Se eu ouvi vários nomes, são vários medicamentos. Se são vários medicamentos, esse paciente morreu. Concordam comigo? Algum tempo atrás, nos Estados Unidos, em um hospital, 50 médicos foram colocados num curso de caligrafia, porque eles observaram que estavam ocorrendo vários óbitos devido à interpretação da equipe, do pessoal de enfermagem com relação àqueles medicamentos que estavam sendo prescritos. Vejam o quanto isso é importante. Vejam o quanto isso pode gerar, não só dentro da organização de saúde com relação à prescrição do medicamento, mas também com relação à utilização desse medicamento por parte do usuário. Como é que ele vai saber? Eu deduzo que aquilo ali em cima seja um antibiótico, acho. Como é que ele vai saber quantas vezes ele vai usar esse antibiótico por dia, quantos dias? Qual é a forma como ele vai se medicar com relação a isso? O que vai acontecer dali a algum tempo? Como ele não entendeu nada, ele vai deduzir alguma coisa. O balconista da farmácia, que muitas vezes não é o farmacêutico, vai deduzir outra coisa. E todos vão consultar quem, no final da história? Dr. Google, né? E através do Dr. Google é que eles vão se tratar. Está tudo errado, na verdade. E começa errado exatamente aqui. Outra situação também que eventualmente pode acontecer. Lá de lá, ácido tranexâmico. Lado de cá, fenitoína sódica. Nós estamos vendo um medicamento que é usado para o controle e prevenção de sangramentos provocados por cirurgias, traumatismos e doenças com tendências a sangramentos. Aqui embaixo, a fenitoína é um fármaco do grupo dos antipilérgicos. Qual é a diferença entre os dois? Uma sutil coloração do verde. Imaginem na hora da emergência, quando se abre o carrinho e tem que se usar alguma delas. O que vai acontecer? Medicação errada, evidentemente. Isso é culpa do profissional? Pode ser também. Pode ser por causa do excesso de trabalho, pode ser pela desatenção dele, mas esse conjunto, na maioria das vezes, não necessariamente é culpa do profissional. Da mesma forma que o erro médico também não é o erro do médico. O erro médico é o erro da equipe médica. E cada vez mais no Brasil, esse conceito se difunde. No exterior isso já existe há muito tempo, a questão da judicialização da saúde. No Brasil isso começa a acontecer. E hoje os processos já começam a acontecer não apenas direcionados às organizações de saúde e não apenas direcionados aos médicos, mas também para a equipe médica. Para que vocês tenham uma ideia, nos Estados Unidos, os médicos gastam por ano, em média, de 200 a 300 mil dólares de prêmio de seguro, ou seja, eles pagam para um seguro lhes garantir contra processos que começam lá alguma coisa em torno de 3 a 4 milhões de dólares cada processo. No Brasil, nós já temos várias situações em que organizações estão sendo processadas, profissionais de saúde estão sendo processados, exatamente porque não se preocuparam em estabelecer um registro correto. Não se iludam. Algum tempo atrás, quando um paciente morria,
A família ia para o corredor do hospital e todos compungidos falavam, coitado, foi Deus que levou. Ninguém mais fala isso. Todo mundo agora fala quem foi o doutor que atendeu, quem foi a enfermeira que atendeu, quem foi a equipe de saúde que atendeu, que hospital é esse que o meu pai ou minha mãe morreu. E a partir daí, as consequências podem ser as piores possíveis. E tudo isso pode ser garantido com registros consistentes, com ações consistentes por parte da equipe de saúde. Evidentemente, isso também pode ser, esse óbito também pode ser evitado por essas ações consistentes, por esses movimentos consistentes. O cenário da segurança, então, está mais ou menos direcionado nesse caminho. Deficiência de profissionais de saúde qualificados. Lembrem-se, eu estou falando de novo, Brasil. Claro que nos grandes centros nós temos um conjunto de profissionais qualificados bastante grande. Mesmo assim, em determinadas regiões, em estados mais ricos, isso acontece também, a baixa qualificação dos profissionais de saúde. A falta de conhecimento e habilidades, a fadiga e pressão por produtividade aumentam o risco de erros no cuidado da saúde. E há um déficit de 2,4 milhões de profissionais de saúde em 57 países, sobretudo na África e Sudeste da Ásia. Mas aqui no Brasil também nós todos temos conhecimento do déficit de profissionais de saúde relacionados a esse processo. Pois bem, novamente com relação ao controle da cirurgia, né? Os cuidados de um checklist de cirurgia segura que estão relacionados à segurança do paciente. A cada ano são realizados no mundo cerca de 230 milhões de procedimentos cirúrgicos de maior complexidade. Esses procedimentos podem resultar em morte e outras complicações. Dentre as intervenções possíveis, a lista de verificação de segurança cirúrgica tem sido um recurso importante para a redução desse risco. O que acontece com relação a uma lista de verificação de segurança cirúrgica? Antes de se usar essa lista, o que se verificava era que a taxa de mortalidade era 1,5% para alguns hospitais. Ela baixa para 0,8%. Isso na totalidade. É claro que tem hospitais que têm variações. A taxa de complicações abaixa de 11% para 7%. E nós temos observado que naqueles hospitais que hoje procuram garantir esse checklist seguro da cirurgia, esses números têm sido, a redução desses números tem sido considerável, bastante expressiva, fazendo com que esse 7%, em alguns casos, chegue a baixar até 4%, 3%, e na taxa de mortalidade podendo chegar a 0,2%. Nesse caso da cirurgia, o que a gente observa com relação ao fluxo? Nós temos esse fluxo, né? São 12 passos, vamos colocar assim, desde o consentimento do paciente na decisão cirúrgica, até o preparo, agendamento, admissão hospitalar, admissão da unidade, admissão do centro cirúrgico, transoperatório, pós-operatório imediato, pós-operatório tardio, alta hospitalar, recuperação no domicílio e busca ativa de infecções. 12 possibilidades de erro. 12 possibilidades em que, eventualmente, essa segurança desse paciente não está garantida. 12 possibilidades em que o desfecho pode não ser aquele que nós esperamos. E é isso que a gente quer, evitar que essas 12 possibilidades existam, através de uma série de procedimentos relacionados, claro, a garantir a segurança desse paciente. No histórico da segurança do paciente, nós vamos lá atrás, em 2008, a OMS recomenda um checklist de cirurgia segura. Em 2009, sai a Taxonomia Internacional de Segurança do Paciente. Em 2013, mais precisamente no dia 1º de abril de 2013, a data é ótima, sai o Programa Nacional de Segurança do Paciente, que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente, etc, etc, etc. 2013. Há quanto tempo vocês estão escutando falar sobre segurança do paciente? Desde 2013? Não, né? Ninguém falava segurança, e estava aí já. Estava tudo escrito, estava tudo bonitinho, só que agora virou a palavra da moda, né? Segurança do paciente. Todo mundo agora fala em segurança do paciente. 2015, finalzinho de 2015 mais ou menos, início de 2016 para cá é que começa a moda da segurança do paciente. Felizmente. O Brasil, às vezes, atrasa um pouco, né? Tem que pegar no tranco, às vezes. Mas é interessante isso, porque ao mesmo tempo em que se demorou a ter esse conceito, felizmente, as pessoas, as organizações de saúde, pegaram esse conceito na mão e estão desenvolvendo com cada vez mais intensidade. Todo evento que a gente vai, a gente escuta falar em segurança do paciente.
todo mundo está... Hoje é comum esse tipo de conceito, esse tipo de sentimento relacionado à segurança do paciente. E é isso que, evidentemente, a gente quer fazer com que cada vez mais isso possa crescer. E o que a gente pode fazer para fazer com que esses danos desnecessários desapareçam? Primeiro é transformar a saúde. E como é que a gente consegue transformar a saúde? Transformando as pessoas. Já tivemos várias palestras aqui em que, de uma maneira indireta ou direta, foi mencionado isso. O importante é que a gente possa trabalhar as pessoas com as quais nós trabalhamos, mudando a cabeça dessas pessoas, fazendo com que essas pessoas passem a perceber a relação que elas têm com o paciente. Ninguém melhor, definitivamente, ninguém melhor do que o paciente para entender dele do que ele mesmo. Tem uma historinha rápida, deixa eu compartilhar com vocês. Tem uma enfermeira no exterior, ela teve diagnosticado um câncer de mama e depois um câncer de pulmão. Estava num estado grave, num CTI, e ao redor dela uma junta de especialistas médicos, diversas especialidades, mais a equipe do próprio CTI, todos discutindo o caso dela. Num determinado momento, essa enfermeira, tem vários trabalhos dela, ela é uma pessoa bastante conhecida. Num determinado momento, essa enfermeira, essa paciente, ela pediu a todos os médicos que ficassem em silêncio e falou para eles o seguinte: cada um de vocês é especialista na sua área. A melhor especialista de mim mesmo sou eu. Quem tem todas as especialidades que vocês têm sou eu sobre mim. Então, ninguém melhor do que eu para passar essas informações para vocês. E é isso que a gente tem buscado em termos de segurança do paciente, é esse compartilhar, é essa busca e essa mudança de conceito das pessoas para que elas entendam que o paciente não é um número, não é um faturamento, não é uma conta que vai ser entregue à operadora. São pessoas comuns e normais, podemos ser todos nós, pode ser um familiar nosso, igualzinho a qualquer um de nós, e que tem que ter o respeito por parte do profissional de saúde. E esse respeito, muitas vezes, eu vejo vários profissionais esquecendo deles. Felizmente, no Brasil, isso começa a mudar. Eu já estou nessa estrada já há bastante tempo, né? Sou um dos fundadores da ONA e a ONA está fazendo 20 anos. Isso significa que nós começamos no século passado, em 1999, não tem jeito. E no século passado, eu via, antes de 1999, a gente começou a trabalhar com acreditação desde 94. Aliás, só um comentário, a palavra acreditação agora, todo mundo sabe o que é, né? 20 anos atrás, quando a gente fazia uma palestra e falava acreditação, a resposta era, que palavra é essa? A palavra não existia no Brasil, ninguém conhecia a palavra. Então, hoje está comum isso, né? Mas o que a gente via naquela época eram diversas organizações de saúde que recebiam pacientes, notadamente organizações públicas, no atendimento do SUS, né? No atendimento de uma maneira geral, em que os profissionais de saúde muitas vezes ficavam zangados quando o paciente aparecia no hospital. O que esse sujeito está fazendo aqui que vai me dar trabalho? E era verdade, infelizmente era verdade. E é esse conceito que a gente brigou muito, continua brigando muito para mudar. Felizmente está mudando no Brasil. Felizmente esse conceito já deixou de existir em imensos lugares, em vários lugares, numa proporção bastante grande. Mas para a gente transformar as pessoas, a gente primeiro precisa formar bons gestores. E esses bons gestores é que vão fazer com que os modelos de gestão sejam efetivos. Esses modelos de gestão efetivos vão gerar uma utilização adequada dos recursos, é claro. Quando a gente começa a gerenciar melhor, a gente passa a controlar melhor e, evidentemente, os recursos passam a ser melhor controlados. Quando a gente começa a ter uma utilização melhor desses recursos, melhora do sistema de saúde, por consequência, é óbvio, aquela bendita garantia de segurança do paciente, que é o que a gente quer. Quando a gente consegue controlar custos, gerenciar melhor as nossas ações, ter melhor controle de nossas atividades, ter um relacionamento profícuo entre os profissionais e um relacionamento humanístico desses profissionais com os usuários de serviço, com absoluta certeza nós estaremos garantindo a segurança desse paciente e garantindo muito mais eficiência para as nossas organizações de saúde. O que a gente encontra hoje, infelizmente, ainda? Lideranças das instituições que não têm claramente estabelecidas ou identificadas a sua missão, negócio, ou não conhecem de forma estruturada o seu perfil assistencial.
significante falta de ou inexistência de coordenação, integração e alinhamento entre as lideranças executivas, principalmente a corporativa, e lideranças médicas ou intermediárias, por consequência, entre departamentos e serviços. Desculpe. O que a gente vê muitas vezes é uma falta de comunicação. A alta liderança não conversa com a gerência média, os colaboradores não conversam com essa gerência, não há uma comunicação efetiva entre as diversas áreas. Quando a gente não tem esse tipo de comunicação, a gente não tem bom resultado, não tem jeito. É fundamental que esse tipo de comunicação exista para que a gente possa ter bons resultados. Se a gente transportar para um centro cirúrgico, por exemplo, eu já tive a oportunidade de ver um centro cirúrgico em que, durante uma cirurgia, o cirurgião não conversava com o anestesista, que não conversava com o auxiliar de sala e por aí vai. Eles faziam a cirurgia. O resultado era um resultado positivo. Mas será que esse resultado era positivo para eles, profissionais de saúde? Não necessariamente. Porque se eles não se comunicavam, seja por deficiência do sistema onde eles estavam trabalhando, seja por deficiências pessoais, não importa, o resultado entre as pessoas acabava não sendo um resultado positivo. E é isso que a gente busca, uma comunicação constante, não só entre os profissionais de saúde, mas também com os pacientes com os quais eles estão trabalhando. A inexistência de estrutura, um sistema ou profissionais capacitados e dedicados a gerenciar qualidade e segurança, a inexistência ou insuficiência de instrumentos, ferramentas, por exemplo, políticas, procedimentos, planos, análises proativas e por aí vai. O que a gente continua encontrando também? Incapacidade de instituir e desenvolver comunicação institucional efetiva, falta de conhecimento e utilização pelo corpo profissional de uma linguagem relacionada com qualidade e segurança, inexistência de lideranças médicas definidas e exercidas na prática, falta de conhecimento, correta aplicação da legislação, não atendimento aos requerimentos mínimos, técnicos e legais relacionados a edificações e sistemas de infraestrutura. Tivemos recentemente alguns casos de incêndio em um hospital que precisavam ser melhor controlados, e por aí vai. Hoje nós temos esse cenário colocado no país. E qual o caminho? Agora sim eu vou vender meu peixe, né? O caminho é a acreditação. É a panaceia do mundo? Vai salvar todo mundo? Não. Péssima notícia para vocês, principalmente dita pelo superintendente da ONU, né? Muito esquisito eu falar isso. Mas eu vou explicar para vocês por quê. É um método voluntário, todos vocês sabem, é periódico, é reservado. Não é um processo fiscalizatório, não é uma auditoria daquelas em que alguém vai pegar, vai abrir a porta, descobrir uma poeirinha aqui, não é isso. É principalmente um processo educativo e é uma ferramenta de gestão que vai proporcionar ao hospital ou à instituição de saúde as ferramentas para te atingir a tão sonhada qualidade. O que ela agrega? Isso, vejam, daí em diante eu vou começar a colocar para vocês vários relatos que foram feitos por os hospitais e organizações de saúde que foram acreditados por nós. Felizmente, você ainda há pouco mostrou algumas coisas que vocês conseguiram, é mais ou menos nessa linha. De repente deve ter alguma coisa escrita aqui, não de vocês, mas de outros hospitais cujo resultado é igualzinho. Não tem jeito, a receita do bolo é a mesma, né? Então, boas práticas da qualidade em serviços de saúde nos hospitais, proporcionando um aumento da produtividade, maior satisfação ao paciente e agregando valor à instituição. Um processo assistencial e de apoio às demais áreas, incentivado pela alta direção, fundamental a participação da alta direção nesse processo. É importantíssimo que a alta direção entenda o que é e conduza todo o seu time para um objetivo positivo no final. Praticado pela gestão da qualidade, responsável pela disseminação dos processos de melhoria contínua, associado à rotina dos trabalhadores, capaz de gerar o aumento da produtividade nos serviços. Orientação ao paciente quanto aos procedimentos realizados através de processos bem equacionados. Aumenta a eficiência produtiva e os níveis de segurança dos pacientes com melhorias na qualidade do atendimento, voltadas para as boas práticas no atendimento a serviços e produtos da saúde. Quais são as vantagens? Primeiro, visibilidade no mercado. A instituição passa a ser reconhecida de verdade, isso é verdade. Vários hospitais tiveram essa percepção. Ela passa a ser reconhecida pela sua excelência em qualidade. A identificação de riscos e oportunidades. Na medida em que há um engajamento de toda a organização de saúde dentro desse processo, há uma percepção maior e um controle maior
e um acompanhamento maior com relação aos riscos e às oportunidades. E, evidentemente, quando a gente consegue fazer isso, já nos permitimos corrigir a tempo para que nada disso ocorra, evidentemente. O diferencial competitivo sai na frente da concorrência provando a sua qualidade em saúde. Gostemos ou não, na área da saúde, assim como em todas as outras áreas, indústria, comércio, por aí vai, nós temos concorrência, sim. Nas instituições privadas, há uma necessidade de se estabelecer o lucro. É preciso que a gente até saia daquela fase romântica em que apenas pensar na questão do fazer a cura e fazer com que, evidentemente, esses pacientes se sintam melhores. Nós temos que pensar isso aqui, sim. É importantíssimo a gente pensar nisso aqui, sim. Mas a gente não pode esquecer esse outro lado, que é o lado da eficiência administrativa, financeira e com todas as suas consequências dentro de uma organização que visa lucro para poder sobreviver e cada vez melhor atender a esse paciente, sem dúvida nenhuma. Credibilidade. A credibilidade que isso gera entre os médicos e os pacientes aumenta consideravelmente. E oportunidades de reajuste de tabela. Hoje nós já temos reajuste de IPCA de 115, 110, 105 ou 100%, dependendo dos critérios de fator de qualidade da ANS. Nós já temos algumas operadoras que já começam a pagar diferenciado a quem está acreditado. Algumas operadoras perceberam que aquelas organizações de saúde que estão acreditadas lhes dão menos prejuízo e, por conta disso, passam a pagar diferenciado a essas organizações de saúde. A partir daí, com toda aquela linha de raciocínio anterior, que na época ninguém falava ainda sobre segurança do paciente, mas nós, ao criarmos a ONA, já pensávamos fortemente na questão do foco no paciente, e a gente repetia isso quase como um mantra. A ONA foi criada em junho de 1999 como uma entidade governamental sem fins lucrativos para uma certificação de terceira parte. Nos países em que tentou-se implantar a acreditação por determinação ou por portaria, não deu certo. Só deu certo a partir de países em que começaram a usar organizações de certificação de terceira parte, e esse foi o nosso caso também. A nossa metodologia hoje é reconhecida pela ISQA e a ONA como instituição também foi reconhecida pela ISQA, que é a sociedade internacional que reconhece as acreditadoras no mundo inteiro. Os nossos padrões são reconhecidos internacionalmente. Isso significa que a nossa avaliação e a nossa metodologia também é reconhecida internacionalmente. É uma metodologia própria, 100% nacional, reconhecida internacionalmente, com 20 anos de atuação. É a terceira maior certificadora do mundo em número de certificações. Isso é um motivo de muito orgulho para nós. Mais de 2.500 certificações concedidas, mais de 30 mil pessoas capacitadas pelos cursos de EAD. Hoje, nós temos 70% das instituições acreditadas do país adotando os padrões da ONA, com 851 organizações com certificados válidos. Esse número, eu já estou até um pouco mais avançado do portal da ONU. O portal da ONU hoje identifica 850, mas como eu saí da ONU ontem à noite, às 9 horas da noite, eu já sei que tem 851 acreditadas. E o número cresce cada vez mais. A possibilidade de nós chegarmos a 1.000 certificações esse ano é bastante grande e vamos comemorar um bocado por conta disso. Aliás, pelo mapa do Brasil, vocês identificam que nós estamos praticamente no Brasil inteiro. O que a gente consegue com isso? Aumento dos níveis de segurança no atendimento ao paciente, com maior reconhecimento dos procedimentos de qualidade. Aumento da eficiência produtiva. Deixa eu ver meu tempo aqui. Com melhorias na qualidade do atendimento. Aplicação de indicadores de qualidade, gerando monitoramento dos processos e serviços. Efetiva melhora na experiência dos pacientes. Vale um comentário rápido sobre a experiência dos pacientes. Isso é uma outra questão que ultimamente tem sido muito discutida. A diferença entre a satisfação, né? Pesquisa de satisfação, e a experiência do paciente. Nós, há algum tempo atrás, nós tivemos a oportunidade de ver um estudo sobre pesquisa de satisfação em um hospital do SUS, em que era 100% de satisfação. Todos os usuários aprovavam o hospital. E o hospital não era nenhuma maravilha. Foi-se pesquisar a fundo o que acontecia. E, na verdade, essa satisfação dos pacientes é porque quando eles estavam lá dentro, estava numa zona muito pobre, é porque quando eles estavam lá dentro, eles comiam.
quando eles comiam, eles ficavam satisfeitos. Essa que foi a avaliação deles, que é completamente diferente da experiência de um paciente. A experiência de um paciente começa no estacionamento. Tem uma historinha de um camarada que uma vez fura o pneu do carro na rua e de repente vai perguntar, não consegue, aí alguém indica para ele que tem um senhor que mora no alto de um morro, ele vai reclamando até lá, quando ele chega lá ele quer quase bater no senhorzinho que tem o tal pneu para substituir o do macaco dele. É a mesma coisa. Se um paciente muitas vezes for mal atendido no estacionamento, e for mal atendido na recepção, e for mal atendido em toda a sequência, quando ele chegar no consultório do médico, ele vai querer matar o médico. E, no entanto, o médico não tem culpa nenhuma, mas teve toda uma experiência por trás, que gerou aquele desconforto naquela pessoa, seja no familiar, seja no seu paciente. É claro que eu estou falando de uma maneira figurativa, mas transformem isso, transportem isso para determinadas situações do dia a dia de vocês, e vocês vão ver que em alguns momentos isso eventualmente até pode ter acontecido e não por responsabilidade de vocês, mas muitas vezes por questões externas que fizeram com que esse paciente chegasse a vocês num nível, muitas vezes, de irritabilidade tão grande que vocês não sabiam nem como controlar aquela situação. Claro, são situações pontuais, são raras, mas acontecem e são experiências que a gente precisa estar atento. A definição de padrões e métricas com apoio da alta direção, o aumento da produtividade com a implantação de formulários, aumento dos níveis de segurança com maior detalhamento dos processos. E com isso a gente criou a questão dos níveis, nível 1, 2 e 3. E por que, diferente das certificações internacionais, a certificação da ONA tem níveis? Lembrem-se que a gente começou lá atrás, numa época em que as organizações de saúde não pensavam em qualidade para os seus pacientes. E a gente pensou nos níveis exatamente por isso, para permitir com que gradativamente as organizações entrassem no processo e fossem crescendo na busca da excelência. E por isso a colocação dos níveis, do nível 1, o nível 2 e o nível 3. Nível 3, naturalmente, tendo que atender a todos os padrões do nível 2, todos os padrões do nível 1 e por aí vai. Já naquela época, o que a gente imaginava era que, na medida em que as organizações de saúde fossem entrando no processo e fossem crescendo, a ideia era que o nível 1 acabasse, o nível 2 virava o nível 1, a gente criava um novo nível 3, e assim sucessivamente. Felizmente isso aconteceu. Se nós observarmos o nível 1 de hoje, ele está anos-luz à frente do nível 3 de 20 anos atrás. Isso faz com que nós possamos perceber que cada vez mais as organizações de saúde no Brasil perceberam o que é atender a qualidade do paciente. Garantir a segurança dessa qualidade, garantir a segurança do atendimento a esse paciente. Por isso a ideia dos níveis com crescimento, fazendo com que, evidentemente, os resultados sejam de hospital acreditado ou serviço de saúde acreditado, acreditado pleno nível 2, acreditado com excelência nível 3, nível 1, nível 2, 2 anos de validade, nível 3, 3 anos de validade, tendo que necessariamente revalidar toda essa certificação após o vencimento do certificado. Hoje o manual da ONA ele pode ser obtido por meio físico, mas também por meio digital. Claro que nós temos constantemente que nos adaptarmos às diversas situações. Essa adaptação permite com que cada vez mais a gente tenha velocidade de decisões, e uma delas está intimamente relacionada com vocês, quando a gente começa agora a discutir uma nova NA relacionada à oftalmologia direcionada. A gente não precisa mudar o manual. Se nós pensarmos direitinho, a base do manual, o início, alta direção, gestão, por aí, materiais, vale para todo mundo. O que a gente precisa? Precisa buscar uma linha que atenda efetivamente a área de oftalmologia. E é isso que a gente começa a discutir na ONA, vai ser submetido ao Conselho e eu tenho certeza que nós vamos alcançar resultados bastante positivos. Nós estamos nas redes sociais, agora nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, nós temos o nosso e-mail aí e a Gil me lembrou ainda há pouco que nós também temos agora um canal aberto para que vocês possam encaminhar para nós, para que a gente possa divulgar nas nossas redes sociais as boas práticas dos hospitais e das organizações de saúde de vocês. Estamos completamente à disposição de todos. A ONA está de portas abertas. A qualquer momento, em qualquer dia que queiram nos visitar ou queiram fazer contato conosco, procurem-nos. Nós não somos inatingíveis, pelo contrário, nós somos tão mortais quanto vocês. E a gente quer, evidentemente, aumentar e intensificar essa nossa relação
principalmente com vocês e principalmente também com todas as instituições acreditadoras que são credenciadas por nós. O IBS aqui presente também é uma dessas nossas instituições acreditadoras credenciadas. Obrigado, gente.